Professor, começando aqui, vou fazer uma breve apresentação do senhor, que é professor de Economia Aplicada na UFC e idealizador e cofundador do MBA em Ciência de Dados Aplicada da Universidade Federal do Ceará e pesquisador da FGV, IBRE. Gostaria primeiro de pedir para que o senhor fizesse uma apresentação rápida de 1, 2 minutos, só para contextualizar o pessoal aqui. Sobre mim, né? Você está falando. Sim, sobre o senhor, isso mesmo. Então tá. Então, primeiro, agradecer o convite de poder falar com vocês. É sempre muito bom falar de temas que a gente pesquisa. Eu sou professor da Universidade Federal do Ceará já tem mais de 13 anos. Ah, também sou doutor formado pela mesma universidade, com um período de visita escola na Columbia University. Hoje minha área de pesquisa é muito focada na área de políticas públicas, especialmente finanças públicas e aplicação de ciência de dados, tanto para negócios como para políticas públicas, mas com foco mais hoje até mais voltado para negócios, né? E eu me integrei ao FGV IBRE, inicialmente pelo Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste, que é um centro que foi criado, é um braço regional do IBRE que foi criado aqui na região Nordeste e que é sediado aqui no Ceará, mas hoje eu já faço parte do grupo de pesquisadores associados ao IBRE, muito focado também nessa agenda de finanças públicas, tanto ao nível nacional, como também com um olhar um pouco regional sobre esses problemas de finanças públicas. Perfeito, perfeito. E acho que é exatamente no ponto que a gente quer chegar, né? A aplicação das finanças públicas aqui no mundo real, no mundo de negócios. Renato, eu acho que durante todos esses anos, a gente sabe que a reforma tributária foi discutida ao longo de décadas aqui no país, e eu gostaria que o senhor resumisse também o resultado dessa reforma tributária, assim, os principais highlights e também pontos de atenção, assim, pode ser um resumo básico só para a gente dar um pontapé inicial aqui no Tá bom. papo. Então tá. Então, bom, a gente tem desde 1960, década de 60, um sistema tributário especialmente da tributação sobre o consumo, que não conseguiu se modificar ao longo do tempo e ele causava não, ainda causa uma série de distorções em termos de produtividade, tá? Então, ele é um sistema que funcionava ao nível, respeitando a federação, a unidade federativa ao nível estadual, então cada estado, cada unidade estadual tinha a sua própria maneira, apesar de seguir princípios gerais do ICM, da cobrança do ICMS, cada estado tinha uma maneira específica de como fazer essa cobrança, como colocar alíquotas. Esse tipo de sistema anterior, ele incentivava muito o uso dos recursos do ICMS para que houvesse mudanças de alocação de investimento regional, que é o que é conhecido como guerra fiscal, e a parte disso, que aí sim ele mexe na parte alocativa da tributação, ele era extremamente regressivo, tá? Então, vamos lá, só para a gente resumir aqui. O sistema anterior, ele tinha problemas de alocação, ele provocava, incentivava a alocação produtiva errada, então, vou dar um exemplo aqui do estado onde eu moro, que é o Ceará. Você tem aqui uma fábrica da Grandene que saiu lá do Rio Grande do Sul, onde talvez tivesse trabalhadores de melhor qualidade, acesso mais rápido ao mercado, para vir para cá, aqui para o Ceará, por causa que recebeu incentivos fiscais, ou seja, ela mudou totalmente a sua alocação produtiva por causa de incentivos fiscais. Você tinha 27 estados, 27 legislações de ICMS, cada uma mais complexa do que a outra, o que inviabilizava uma empresa de se tornar nacional, transacionar esses bens nacionalmente, ela exigia uma estrutura de controle contábil gigantesco, porque mandar para o Rio de Janeiro um produto tem que respeitar a legislação do Rio de Janeiro. Mandar um produto para São Paulo é outra legislação, para o Rio Grande do Sul, outra legislação. Então, isso encarecia muito o custo contábil, e esse sistema, por ser uma tributação que incidia diretamente sobre o consumo, não que a reforma vai mudar isso, e já já eu falo dela, mas ela era fortemente regressiva, com dificuldade de você manejar ou reduzir essa regressividade. Bom, demorou 60 anos para a gente alterar, 60 anos não, até mais talvez, para a gente alterar, desde 1960, demorou esse tempo todo para a gente poder alterar esse sistema, porque basicamente os agentes econômicos, quando eles
conhecem a regra do jogo, eles se acomodam, eles vão jogar o jogo que está sendo proposto, e também porque mexia em muitos interesses particulares dos estados, tá? E eu vou falar um pouquinho disso quando eu for detalhar um pouco mais do impacto regional da reforma tributária. Então, a reforma tributária que surge ali na discussão de duas PECs que foram propostas, uma pelo deputado Luiz Carlos Rauli e a outra pelo deputado Baleia Rossi, certo? Essas propostas, elas tinham o objetivo de modernizar o sistema tributário, especialmente focado na arrecadação de ICMS, reduzir desigualdades regionais, acabar com a possibilidade de guerra fiscal, e esse resultado foi conseguido de maneira razoável. Claro, quando veio a proposta inicial, que foi encabeçada pelo economista chamado Bernardo Api e o núcleo lá de cidadania fiscal que ele comandava, essa proposta era bastante ousada e teria sido muito legal se tivesse sido implementada por completo. Era, No entanto, ela teve alguns ajustes, mas normais para uma democracia. A gente não está a gente, numa situação os ditatorial, grupos de mas interesse do Brasil acabam sempre influenciando a gente. Ah, já tem uma fábrica lá em Manaus, como que você vai tirar meu benefício? A gente sabe que a alíquota era para ser muito mais baixa também, né? Se não fosse todas essas alíquotas especiais. Então, mais uma vez, as particularidades brasileiras aqui que a gente sempre tem que, como o senhor colocou, é normal numa democracia, né? Sem dúvida. eu não digo que são particularidades do É. Brasil, é claro que a gente tem grupos de interesses, mas tem grupos de interesse também nos Estados Unidos que, vez por outra, influenciam, então acho que é uma coisa mais da democracia do que necessariamente de ser uma característica muito típica do Brasil. Sim, acho que em outros lugares do mundo, talvez menos na Europa, onde você tinha um talvez supranacional que era mais forte e evitava um pouco esse desgaste de grupos de interesse, talvez em outros lugares isso conseguiu ser controlado. Aqui no Brasil a gente não conseguiu controlar tanto, mas o ponto, acho que mais importante é que, apesar de ter esses buracos, a reforma foi muito bem sucedida e ela tem elementos muito interessantes. A gente sabe que aquela proposta inicial do API, né? A gente, na faculdade de economia, seria um mundo perfeito, né? Você tem uma alíquota única para todo mundo, fica simples de calcular. Acho que a gente vai, no decorrer da conversa aqui, entrar um pouquinho mais em cashback, até entrar no estudo que vocês fizeram. Mas, assim, o mundo perfeito, na minha visão como economista, é o mesmo imposto para todo mundo e quem tem direito a cashback recebe o cashback. Seria Poderia ser o isso. mundo ideal, né? É o Mas mundo ideal. aí o mundo real entra na realidade e a gente tem que fazer algumas concessões. Isso. Aqui, agora, trazendo um pouquinho de contextualização para o leitor sobre o resultado final da reforma, né? Ela traz toda essa simplificação, principalmente do ICMS. A gente ainda tem alguns pontos ali de produtos específicos, etc. Então, para contextualizar o leitor, basicamente a gente passa a ter dois impostos, que seriam o IBS e o CBS, e com a devida simplificação da reforma é justamente você ter uma alíquota única, você não ter as regras de ICMS, o de FAO, recebo crédito num lugar, compenso no outro. Acho que a simplificação está muito mais nisso do que efetivamente uma diminuição de imposto, né? É mais uma simplificação contábil ali. E trazendo, já puxando o gancho, aproveitar que a gente falou um pouquinho de cashback, eu queria falar um pouquinho da política, se é uma política que faz sentido para o Brasil. Eu acho que, na minha pergunta aqui, já estou colocando um pouquinho de spoiler, que eu acho que faz, né? E quem entra nesse cashback, quando que vale, quando que a gente começa a ver um efeito disso na economia, efetivamente? Então vamos lá, só para explicar a ideia do cashback, né? Então, o cashback ele surge porque o imposto, apesar de você ter modificado a forma de tributar, ele ainda é um imposto bastante regressivo, ele incide sobre o consumo e para as pessoas que estão ouvindo aqui não entendem o que quer dizer essa regressividade, quer dizer que se você é rico, você é pobre, você quando vai comprar um quilo de arroz, você vai pagar o mesmo valor de tributo, e é a característica desse tributo, como ele é cobrado, que ele incide sobre o consumo. Então, para tentar mitigar esse efeito regressivo, ou seja, ricos e pobres pagarem o mesmo valor, foi aprovada essa ideia do cashback, na qual
algumas compras que as pessoas pobres realizassem, o imposto, ou parte desse imposto, ele poderia retornar para essas pessoas, tá? Ainda não está claro exatamente como que esse mecanismo vai acontecer, certo? Porque ainda estão se decidindo como vai ser o sistema, mas tem dois caminhos pelo qual isso pode acontecer. O primeiro caminho é por meio da redução de contas que as pessoas têm ou com agências, por exemplo, de energia elétrica, contas de água, então a pessoa poderia receber um abatimento naquela conta, tá? O outro mecanismo é por meio de um recebimento mesmo de um valor de compra, talvez a gente imagina, né, que por meio do cartão que paga, o mesmo cartão que paga o Bolsa Família, da mesma forma com a Caixa. É claro, isso vai ser necessário um sistema uniformizado, e as pessoas que têm direito a receber isso são todas aquelas pessoas que são cadastradas no CadÚnico, tá? Então, o CadÚnico é o Sistema Nacional de Cadastro das pessoas que estão em vulnerabilidade, que poderão receber alguns programas do governo federal, como a BPC, como, por exemplo, Bolsa Família. Então, as pessoas se inscrevem ali, e aquelas pessoas que estão inscritas, elas vão ter direito toda vez que elas comprarem alguma coisa em alguma empresa que seja legal, certo? Tem que ser uma empresa legalizada, e aquilo ali for faturado no CPF dela, de alguma forma, ou como desconto de conta de água, de luz, ou como recebimento direto de dinheiro, vai voltar para ela parte desses tributos ou o tributo completo. Aí depende um pouco do esquema do gasto. Mas, em geral, é isso. Perfeito. E eu queria entrar um pouquinho na regressividade também. Tem um ponto que todo mundo paga o mesmo imposto, mas quando você olha o orçamento de uma família pobre, né? Vamos falar, fazer um comparativo fácil: o pobre ganhando R$ 1.000 e o rico ganhando 10.000. Se eles consumirem o mesmo tanto de comida ali no mês, o rico está pagando proporcionalmente à renda dele um valor muito mais alto, muito menor de imposto do que o mais pobre, né? Então, acho que tem um livro interessante eu não vou lembrar de onde que ela é professora, é A Valsa Brasileira, acho que é Laura Jardim, Sim. que ela conta muito sobre as particularidades do sistema tributário brasileiro e como isso impacta, né? Essa não regressividade, né? O tributo sobre consumo acaba sendo muito mais perverso do que para o mais pobre do que a tributação sobre renda, né? E acho que eu não concordo muito com o meio que esse governo está fazendo isso, mas eu vejo mérito em tentar mudar essa tributação do consumo para a renda, sem dúvida, e uma questão de igualitariedade social, etc., né? Isso fica muito mais latente, talvez isso não é tão problemático em países mais igualitários. Então, você tem esse tipo de tributo em países desenvolvidos, e isso não é um grande problema. Então, tudo bem, a renda lá de todo mundo é um pouco mais elevada, existem um número de pessoas pobres, mas é um número menor. Mas aqui no Brasil é diferente, porque a gente tem o número de pessoas pobres alcança em alguns lugares 50% da população brasileira. Então, a gente tem que olhar para esse aspecto distributivo, porque isso é muito importante. Então, mas é uma coisa mais, aí sim, acho que é uma coisa muito mais do Brasil. E sim, quando veio a ideia da proposta do cashback, houve muita dúvida de como que isso funcionaria, como isso seria operacionalizado e se funcionaria ou não, mas eu acho que no final das contas eu concordo com você, Gabriel. É uma pauta muito interessante e importante para o Brasil. A gente tem uma estrutura social bastante desigual, e a gente tem que levar isso em consideração. Sem dúvida. Eu estava na Ernst Young anteriormente, eles estão assessorando o BNDES nesses projetos de saneamento que estão saindo aí principalmente no Nordeste, né? Pará Uhum. teve o leilão que a IGEA ganhou agora. Eu estava no projeto do Maranhão lá por um tempo, e assim, a gente está em Belo Horizonte aqui, não estamos em São Paulo, mas eu falo que a gente ainda está numa bolha aqui do Sudeste, né? A gente não tem noção da realidade quando a gente chega aí e assim, olhando estatisticamente, 40, quase 50% da população está no CadÚnico. Isso. Então, é algo muito relevante, né? Quando você sai da bolha de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro aqui, pensar por esse outro lado é bastante relevante. Aproveitando, professor, eu queria, agora entrando um pouquinho no artigo, efetivamente, queria perguntar como que vocês fizeram a estimação dos dados. Eu vi que vocês usaram uma base lá de 2018, eu Isso. sei que foi até uma pergunta que o Lucas me fez: esse dado não é desatualizado? Não, porque a cesta de consumo não tende a mudar, né?
Eu entendo ali que se eu colocar inflação naquele dado, eu estou chegando no número real hoje. Mais ou menos, assim, a gente acabou usando o de 2018 porque era o dado que tinha disponível para poder calcular, então era o único que tinha disponível. Eu estou trabalhando na estimação, e depois até eu posso comentar um pouco mais sobre isso, o impacto da reforma tributária para os municípios, quem ganha, quem perde, tá? Então, assim, a gente está limitado a usar a base de 2010, do censo de 2010, que a gente sabe que está totalmente defasada, mas é o que a gente tem. Nesse artigo em particular, a gente teve que usar a POF de 2018 porque a gente precisava alcançar o nível de consumo dos trabalhadores, para saber o quanto que eles estão consumindo e o quanto que isso vai gerar de retorno de potencial de cashback para eles, né? Então, sim, a base é desatualizada, muito provavelmente esse número muda um pouco a ao longo do tempo, tá? Então, assim, a gente está passando agora por uma atualização da POF e provavelmente daqui a 2 anos vai ter essa nova POF, essa pesquisa do orçamento familiar renovada, e aí a gente vai poder atualizar esses números, mas a gente parte de uma hipótese que é razoavelmente tranquila, que é, ok, a gente teve uma série de mudanças de 2018 para cá, mas não necessariamente quando a gente vai comparar as regiões, e o nosso foco é muito comparar quem ganha mais, quem ganha menos nas regiões, essa, houve uma mudança muito grande entre as regiões. Então, de uma maneira bastante resumida, o Nordeste continua sendo pobre, muito pobre, tá certo? O Sudeste mais rico, o Sul mais rico ainda, e isso permanece desde 2018 até agora. Tá? Então, é essa estabilidade que a gente está se apoiando para construir esses comparativos. Tá? Bom, aí entrando na metodologia. Então, o que a gente fez basicamente foi assim: a gente primeiro pegou a POF, eu não sei se vocês conhecem a POF, mas a POF é uma pesquisa do orçamento familiar, ela é como se fosse uma PNAD, ela vai a 200 mil famílias no Brasil, e ela pergunta tudo que essa família consome. Tá? Então, quer saber lá quantos quilos de arroz consome, quanto gasta de educação, quanto gasta de saúde, quantos quilos de feijão consome por mês, e assim sucessivamente. Então, ela faz um plano de consumo das famílias. Tá? Então, a gente pegou essas famílias, cortou para aquelas que teriam, né, a mesma renda de entrada no CAD único, tá? Que é, no caso, meu salário mínimo, é claro. Na nossa amostra pode ser que tenham pessoas que não entraram efetivamente no CAD único, mas elas são elegíveis para o CAD único. Se elas quiserem entrar, elas podem, tá? E a partir disso a gente quantificou o consumo delas. Então a gente sabia o quanto que elas gastavam em 3 tipos de bens particulares, né? Que são os bens de serviços essenciais, são os bens de serviços não essenciais e os bens que são sujeitos a impostos seletivos. E por que a gente precisava calcular isso? Porque os dois primeiros pagavam cashback de maneira diferenciada, mas pagavam cashback, tá? E o outro, ele não pagava cashback. Então, com base nesse cálculo, a gente conseguiu calcular o quanto que cada família ia receber de cashback pelo consumo dela de bens essenciais, não essenciais e imposto seletivo. Depois só fomos agregar isso ao nível regional ou estadual, e aí a gente conseguiu esses valores, esses números. E aí foi mais ou menos assim que a gente conseguiu construir essa metodologia. Pô, bacana. Eu fiquei com uma dúvida, acho que uma dúvida rápida e prática, Rafael. Hum. É a população, acho que a população elegível a cadastro único e pegando ali os grandes polos, principalmente de Nordeste, que a gente sabe que não tem um adensamento tão tecnológico com a população, né? É, como que o governo, como que as medidas vão acontecer para que a população entenda e consiga usufruir desse cashback? Que ela consiga, falar assim, vou começar a ir num mercado mais formal, porque eu vou ter um retorno disso, ao invés de ir no mercado informal. E se o mercado informal vai conseguir reter essa pessoa pelo preço? Ela vende um produto a um preço mais baixo, com uma margem menor, papo de administrador aqui, né? Como estratégia Uhum. de empresário, para com que ela consiga reter esse pessoal que quer ir para o mercado formal. Lucas, a gente não tem certeza e essa é uma excelente pergunta. A gente, no texto, e é uma expectativa da própria reforma, tanto por causa do cashback, quanto também por causa do split payment, que vai ser um tipo de pagamento que vai ocorrer em cadeia, por esses dois motivos, a gente acredita que vai ter um incentivo muito forte à formalização. Mas isso é percepção agora, enquanto a reforma não entrou, tá? Então pode acontecer de tudo, mas a gente imagina que sim, que as pessoas vão passar a utilizar mais canais onde elas possam recuperar esse cashback. É claro,
isso vai depender muito do padrão de consumo dessas famílias, tá? Porque se o retorno do cashback for muito pequeno, talvez não valha a pena ela pagar o custo de ter que procurar uma empresa formal para poder recuperar esse retorno. Mas isso depende de caso a caso, tá? A ideia é que a expectativa é que haja, sim, um incentivo para a formalização, tanto para esse tipo de população, quanto para as populações que consomem mais, porque a gente quer acabar, vai ter uma vantagem para quem se formalizar ao longo da cadeia. Como fazer isso? Como incentivar ao consumo de bens mais formais? Eu acho que o governo vai apostar muito na propaganda e talvez vender isso como um benefício para a população. Então, você vai receber aí um dinheiro se você consumir em empresas que são regularizadas. Eu acho que talvez seja esse o caminho, mas isso vai demorar um pouco para acontecer ainda. A gente está numa fase de transição, não sei nem se esse governo vai se beneficiar de poder fazer propagandas a respeito disso, mas eu acho que esse talvez seria o caminho. Mas concordo com você, a gente não sabe exatamente como isso vai acontecer, apesar de ter esse claro indicativo de que vai ter uma redução da informalidade empresarial, tá? Isso é importante. Não é a informalidade do trabalho. A informalidade do trabalho ela vai continuar e pela gig economia vai continuar muito forte. A renda do cara efetivamente não importa no cashback que ele vai receber, né? Onde ele gasta efetivamente. Mas eu queria até voltar no que você falou, a vantagem de formalização ao longo da cadeia, que é um ponto bastante interessante, porque o cara que hoje vende informalmente, se ele não tirar a nota que ele vendeu, ele não recupera o cashback, né? Eu fiz um trabalho com uma empresa espanhola alguns tempos atrás, e lá eles têm o IVA. E um argumento que o analista de lá usava comigo a empresa é só um vetor de arrecadação de imposto para o governo. Ela não paga imposto, ela arrecada o imposto para o governo. Então, o dinheiro passa, hoje em dia, com a reforma ele não vai nem passar, né? Com o split payment, já vai a receita para o governo e a empresa só recebe a líquida, né? Então, é bastante interessante esse ponto de formalização ao longo da cadeia. Acho que principalmente, a gente já atendeu aqui, eu tinha uma pergunta sobre efeito renda e efeito formalização. Quanto maior a formalização da minha economia, maior o meu efeito de renda da reforma tributária. E acho que aí a gente entra nos pontos mais importantes do artigo, que é justamente a disparidade de aumento de renda entre as regiões brasileiras. A gente vê ali que no Centro-Oeste a gente tem um aumento de 12% da renda e no Nordeste cerca de 7%. Isso é tudo resultado da informalidade da economia ou tem algum outro fator que influencia? Quando a gente vai calcular essas disparidades regionais, a nossa primeira hipótese era de que talvez alguns determinadas regiões elas tivessem padrões de consumo diferentes, ou mais bens essenciais, menos bens essenciais, ou mais imposto seletivo, que fizessem com que isso desse uma diferença em termos de cashback. Quando a gente olhou nos dados, não foi isso que a gente encontrou. O que a gente encontrou é que os pobres, eles se diferenciam em termos de consumo, mas a grande diferença deles em termos de consumo é muito mais a quantidade de consumo do que necessariamente o tipo de consumo. Então, assim, basicamente, todo mundo consome, falando aqui só da população mais pobre, que segundo os dados de 2018, né? Basicamente, a população consome a mesma proporção de imposto, bens sujeitos a imposto seletivo, bens essenciais e bens não essenciais, e o que muda entre as regiões é a renda, basicamente. Então, assim, os pobres de São Paulo, eles são pobres, mas eles são pobres que consomem mais, tá? Por meios formais ou informais, a gente não tem como averiguar isso usando os dados que a gente tem, mas o que a gente sabe é que os gastos de consumo deles são maiores. Se a gente imaginar que esses gastos de consumo aí vão virar para serviços e bens formais, então eles vão ganhar mais cashback. Então a grande diferença entre as regiões, no final das contas, foi consumo. Quanto que eles gastam de consumo. Mas acaba sendo a renda total, né? Porque a gente tem uma propensão marginal a consumir de quase 0,9 ali no país, acaba sendo a renda como um todo, né? Isso. Aí eu queria ir para uma segunda derivada, que é o efeito substituição que a reforma traz,
Então, a gente tem uma série de produtos, por exemplo, a carne bovina deixa de ter imposto porque está na cesta básica, eu deixo de pagar PIS e COFINS, outros diversos, eu passo a ter, né, voltando no ponto do saneamento hoje eu pago só PIS e COFINS, vou passar a pagar 30%. O que vai acontecer com essas concessões de saneamento? É um consumo inelástico, né? Eu não consigo diminuir meu consumo de água porque a tarifa aumentou. Então, você tem um efeito de diminuição de renda, eu acho que eles podem tentar compensar isso devolvendo cashback na conta, acaba sendo uma gangorra ali para o lado do governo, né? A gente vai ter muito disso, certo? Mas eu acho que a forma como foi desenhado, especialmente essa transição, ela vai permitir que os agentes se acomodem e se ajustem. Mas sim, tá? Principalmente serviços vão encarecer bastante ao longo do tempo. Se a gente tivesse a reforma ela fosse implementada no dia seguinte, amanhã, a gente ia ter um aumento aí de inflação, especialmente da parte de serviços, por causa dessa aumento de arrecadação da tributação que vai incorrer sobre eles. Mas eu acho que é uma coisa que vai acontecer naturalmente, com calma, e os agentes vão se acomodando ao longo do tempo, e acho que não tem muito para onde fugir disso, sabe? Se a gente fosse, talvez, tentar fazer diferições de impostos, e a gente tentou, né, em alguns casos, fazer algumas diferenças de tributação, mesmo desse regime, no final das contas, a gente já está voltando ao regime anterior, que era bastante ruim. Então, eu acho que a medida, ela tem esses custos, mas em termos de benefícios ela talvez vá superar muito. Então, sim, vai ter esses efeitos de substituições, mas eu acredito que é o mal que vem com esse benefício todo que a gente vai ter. Perfeito. Acho que também um ponto que a gente volta lá no início da conversa a distorção que o nosso sistema tributário causava era justamente a má alocação de fatores na economia, né? Quando a gente, tentando traduzir um pouquinho, gente, para quem estiver vendo, a alocação de fatores da economia onde eu tenho a melhor mão de obra, minha fábrica tem que estar ali porque eu tenho os melhores fatores de produção. Meu material está aqui perto e tal. Anteriormente, você escolhia onde vai estar a sua fábrica, ele deu o exemplo da Grandene, o Rafael, foi para o Nordeste por benefício tributário, mas eu deveria estar no Rio Grande do Sul, porque toda a minha matéria-prima, a mão de obra está ali. Então, essa mudança de reforma tributária traz isso, exceto Manaus, né? A gente acabou de sair de uma reunião aqui com o RI da Taurus, um comentário foi, a reforma tributária é boa para a gente porque a gente fica sem o IPI, porque ninguém produz arma em Manaus, eu me livrei do IPI nessa aí, então já estamos vendo alguém que foi recompensado pela reforma. Então, no nosso papel de gestor aqui, olhando a ação, é justamente tentar achar esses ganhadores e perdedores no longo prazo. Eu posso comentar um pouquinho? Eu acho que tem duas mudanças de alocação que são importantes na reforma tributária. Um que é muito mais visível, que foi essa que a gente começou falando lá atrás, que você explicou também, que é o fato de a gente acabar com a guerra fiscal, tá? Então, não vai ser mais possível, pelo menos não da maneira como era feita anteriormente, tá? Assim, hoje eu já escutei, hoje não, nesses dias eu tenho escutado alguns governos estaduais que estão buscando mecanismos de ressurgir a guerra fiscal por outros meios, mas da forma como era anteriormente não vai mais existir, não vai ser mais possível. No entanto, a gente tem essa mudança de alocação, mas também tem uma outra mudança de alocação que é muito importante do ponto de vista de políticas públicas, tá? Que é a troca da cobrança da origem para o destino. Tá? Então, só para explicar o que acontecia. Antes, o tributo do ICMS ele era recolhido, tá certo, em quem produzia o bem, não importando quem era consumir. A reforma tributária ela alterou esse jogo. Tá? Então, agora o tributo ele vai ser cobrado, arrecadado, aonde está sendo consumido. Tá? Então, municípios que são mais consumidores líquidos, ou seja, consomem mais do que produzem, eles tendem a ganhar muito com a reforma tributária, enquanto que municípios como São Paulo, por exemplo, ou município do estado de São Paulo, que são mais produtores do que consumidores, tendem a perder ICMS, a arrecadação com a reforma tributária. Isso vira o jogo em termos de políticas públicas, porque os municípios mais pobres do Brasil vão ser justamente aqueles municípios que vão arrecadar
muito. A gente tem uma estimativa que a gente está trabalhando aqui com o governo do estado do Ceará, e tem município que vai receber 300% de aumento ao fim da transição, mas 300% de aumento de ICMS, ou seja, de ICMS, não, perdão, de CBS ou IBS, de arrecadação, né? E esse aumento, a gente está falando de um município que muitas vezes é pequeno, pobre, não tem uma estrutura nem arrecadatória suficiente para fazer isso, para receber esse dinheiro, e não tem estrutura burocrática para saber o que vai fazer com esse dinheiro. Então, a gente está mudando com essa reforma tributária não só a alocação das empresas, mas também, potencialmente, a alocação das políticas públicas municipais e estaduais no Brasil. Vai vir muito mais recursos para o Nordeste e é uma responsabilidade muito grande dos municípios e estados do Nordeste e Norte que vão receber muito o que fazer com esses recursos. Sem dúvida, a formulação de política pública, né, o que a gente precisa no Brasil, aí eu quero parabenizar o senhor pela pesquisa e tudo, é justamente isso, gente que pesquisa política pública e entende os efeitos dela e prevê, né, a gente fazer política pública olhando o número, e eu acho que todo mundo que está aqui estudando, olhando o mercado, o que seja, quer que o país vá para frente e que a gente possa andar, a gente sabe que, com certeza, a tributação onde você consome, né? Eu sou daqui, eu estou pagando imposto lá em São Paulo. Eu estou contribuindo para a cidade de São Paulo, né? Não faz nenhum sentido. Aí, professor, acho que vou para a última pergunta que eu tenho aqui na minha lista. Para quem que esse cashback vira margem? Era uma pergunta derivada aqui do efeito de substituição. Na minha cabeça, por exemplo, a carne caiu de preço, eu deixo de consumir carne de frango, começo a consumir mais carne de boi, porque é um bem superior, né? O cara ganhou, vamos falar, vai ganhar R$ 50 por mês ali, pensando na classe mais pobre, vou fazer um churrasquinho, sobe o dinheiro para fazer um churrasquinho no final do mês, tomar uma cerveja. Então, para quem que esse cashback efetivamente vira margem? É um grupo Mateus, é uma Minerva? Perfeito. Assim, a gente tem a população que vai ser beneficiada com cashback, é uma população que tem uma característica quer dizer, duas características muito específicas. A primeira é que ela tem uma propensão marginal a consumir super elevada, ou seja, ela não poupa nada. Tá? Então, tudo que entrar de dinheiro ali de renda vai virar consumo. E esse consumo, ele é um consumo muito focado no setor alimentar, certo? Então, muito provavelmente, aquelas empresas que fornecem para camadas mais pobres da população, que são produtos mais baratos e que talvez até em atacado, certo? Que fornecem esses produtos em atacado para essa população, tendem a ganhar essa margem quando esse cashback retornar para essas famílias. Porque basicamente essas famílias vão gastar todo esse dinheiro, nada vai ser poupado, é muito improvável que algo seja poupado, e elas vão gastar muito com o setor alimentício. Então, acredito que esse setor é o que vai ser o grande beneficiado que vai atrair essa margem toda para ele. Tá, perfeito. Acaba que o serviço mais básico é tudo demanda inelástica, né? Então, eu não tenho tanto. Eu posso até capturar um pouquinho do imposto ali na minha curva, mas não é tão relevante quanto um aumento efetivo de consumo das famílias, né? Luquinhas, você tem algum ponto mais específico que você quer entrar aí? Eu tenho uma dúvida, voltando naquilo, eu acho que corretíssimo a gente falar do tempo de maturação que essa medida vai realmente mostrar, né, seu apreço dentro da economia, na renda das pessoas, etc. Eu acho que um fator de renda muito forte é a parte das pessoas terem agora, né, o IR ali na casa dos seus R$ 5.000, mais a questões do cashback. A minha dúvida fica naquela coisa do por que o Nordeste ele está sendo menos beneficiado do que, por exemplo, o Centro-Oeste. A gente tem hoje como se fosse uma diferença de renda desses dois lugares. O que eu quero chegar? Qual que é o fim da questão aqui? Eu tenho um adensamento populacional muito grande no Nordeste, de pessoas que eu acho que pode demorar um pouco mais a aderir e a entender o que é o cashback. E eu tenho pessoas no Sudeste e no Sul, e também no Centro-Oeste, que podem aderir isso mais rápido e elas estão sendo, no caso do Centro-Oeste, um pouco mais beneficiadas, né? Eu queria entender, pro lado das companhias, o que pode acontecer de estratégia das companhias para conseguir
essa maturação cada vez passa mais rápida no lugar correto, que é, por exemplo, no Centro-Oeste. Centro-Oeste, muito voltado para o agronegócio, o Sul e o Sudeste aqui são os grandes centros, e o Nordeste eu fico um pouco na dúvida. Como que as empresas podem chegar até o consumidor e falar, olha, sendo formalizado você ganha mais, né? E como que o consumidor ele vai entender isso em termos práticos? Se ele vai conseguir de fato entender que ele pode consumir mais num lugar formal, que às vezes ele não era tão acostumado, e se é que isso vai fomentar a formalidade ou fomentar a informalidade. Eu volto naquele ponto. Então fica como que se fosse, por que o Nordeste está sendo menos beneficiado, onde eu acho que seria o lugar que teria que ser mais beneficiado ainda, para fomentar cada vez que passa mais no Nordeste e menos aqui no Centro-Oeste, no Sudeste e Sul. Tá. O grande motivo para o Nordeste, nesse caso, ser o menos beneficiado é questão de consumo mesmo, um padrão de consumo. Então, o que eu quero dizer? O pobre do Nordeste, ele consome menos do que o pobre em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na média, tá? Então, todos são pobres, todos têm um padrão de consumo muito baixo, mas no Nordeste se consome menos ainda, tá? Então, o cashback, ele não foi um mecanismo voltado para equilíbrio regional. Ele não estava pensando em distribuição regional, mas sim em mitigar a regressividade. Então, foi o que acabou fazendo, como você tenta mitigar a regressividade, fazendo o pagamento baseado no consumo dessas famílias, e aí, por consequência, na renda, lugares que têm uma renda um pouquinho maior vão ganhar mais, as famílias vão ganhar mais com esse cashback. Basicamente, a história é essa, tá? E aí eu concordo com você. Talvez seja muito mais difícil aqui no Nordeste você incentivar uma família a consumir em um setor formal do que talvez no Sul e Sudeste. E por que isso? Porque as famílias elas reagem muito rapidamente a preço, elas são muito sensíveis a preço, tá? Então, se o benefício do cashback é baixo aqui no Nordeste, tá? Vis-à-vis São Paulo e Rio de Janeiro, elas vão olhar para o preço do mercado e vão falar, pô, talvez não valha a pena, talvez valha a pena eu comprar no setor informal e não comprar no setor formal, tá? Isso tem que ver caso a caso, assim, acho que é uma coisa que a gente tem que esperar um pouco acontecer para entender como que essa lógica vai funcionar. Mas, no entanto, ainda assim, comparativamente, mesmo que em São Paulo, Rio de Janeiro e outros, você tem uma redução maior da informalidade, aqui também vai ter essa redução da informalidade, talvez não no mesmo grau, mas e eu acho muito que é porque o retorno vai ser muito pequeno. A ver, tá? Agora, esse também é um ponto bem sensível, porque o que é muito pequeno para essas famílias é algo que é muito pequeno mesmo, tá? Então, assim, um retorno de R$ 50 é algo muito significativo para essas famílias. Então, teria que ser algo, um incentivo muito pequeno mesmo para desincentivá-las a fazer Percentualmente, isso. né? Elas Sobre o reagem muito a rendimento. É até uma dúvida que eu isso. tenho também. A gente, no mercado aqui, a gente viveu um sentimento bastante adverso, que todos os grandes supermercados, igual Açaí, Carrefour, até Grupo Mateus do Nordeste, teve uma época ali de 2022, 2023 para frente, que todos eles estavam questionando e falando, olha, tá tendo deflação de alimentos, etc., tudo por aquela conjuntura macroeconômica e tudo, mas parece, saiu várias notícias disso, que o consumidor está preferindo jogar no tigrinho, jogar na telecena do que vir consumir, né? O pessoal está criando dívida e jogando no tigrinho. Será que esse cashback, mesmo sendo relevante nas rendas da família, ele não pode escoar? Porque o Brasil é que a gente fala, é uma jabuticaba, né? Será que ele não pode escoar para o lugar que ele não deveria? Tem risco dele escoar para o tigrinho e não ir para o supermercado, não ir para o consumo? Elevadíssimo, elevadíssimo. E isso é a própria natureza do consumidor, né? Então, a gente sabe que a gente tem viés de comportamentais, ou seja, os consumidores têm viés comportamentais, e quanto maior é a chance de retorno, tá? Talvez esse viés ele aumente bastante. Então, você ter a chance de ganhar, sei lá, R$ 200 fazendo uma aposta de 5, isso, mesmo que a probabilidade seja muito baixa, talvez esses indivíduos eles não enxerguem, eles tenham esse viés de referência, eles não consigam calcular que talvez esse retorno seja negativo para eles. Veja o caso de jogar na Mega Sena. Mega Sena é uma aposta que a população brasileira faz no final do ano. Todo mundo joga no final do ano, mas a chance de ganhar é muito zero.
É muito baixa, muito baixa. Não tem retorno positivo para isso, tá? É É o mesmo caso. É Pode o falar. fear of missing out, né? A gente, aquela propaganda do garçom, né? Todos os garçons do restaurante fizeram bolão, ganharam, ficou um que não pagou a Mega Sena, ficou de fora. Você E pensa assim, aí eu não vou ficar de fora. você tem o viés social, você tem o viés social, você tem o viés comportamental, você não consegue fazer aquele cálculo lá que o Kahneman criou, né, da prospecção, ou seja, se você tem, se o benefício ele compensa a perda que você vai ter monetária quando você multiplica isso probabilisticamente. Então, é, existem estudos que mostram que pessoas com mais baixa escolaridade, e esse grupo tem muita baixa escolaridade, eles tendem a ter mais dificuldade de enxergar esses vieses comportamentais, embora isso seja espalhado em toda a população, mas é mais presente nesses grupos. Então, acaba que é sim provável que esse recurso vá para esse tipo de apostas, tá? Apostas mesmo, não, eu ia falar investimento, mas não cabe nem essa palavra investimento, é apostas mesmo. Né? O Lucas aqui é da opinião que nem Bitcoin é investimento. É. Não tem fluxo de Professor, caixa. aqui a galera do Excel gosta de olhar ativo real da economia, calcular fluxo de caixa, etc. Professor, acho que do meu lado aqui foi cobrir tudo que eu gostaria, acho que até mais. A gente chegou bem no fundo aqui dos efeitos da reforma. Eu queria te agradecer bastante pela participação. Não sei se o Lucas tem mais algum ponto para adicionar, mas acho que foi bastante esclarecedor. Acho que para base de cliente aqui, o pessoal vai gostar bastante de ter essas ideias e esses esclarecimentos. Perfeito, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Gabriel e Lucas, estou à disposição para uma próxima. E espero chamar o senhor aí quando sair o estudo dos municípios. Eu já fiz alguns trabalhos de tributação em municípios mais ligados à mineração, com o Cefem e tal. Quando sair, vou ficar atento aqui para chamar o senhor para a gente bater outro papo. Perfeito. Estou à disposição. Abraço para Muito, vocês. muito obrigado e boa tarde para o senhor. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.